O James Gunn voltou pra Disney depois de uma confusão que envolve Donald Trump, pedofilia e Esquadrão Suicida. Não entendeu nada? Eu também não tava, mas agora eu vou te explicar tudo. E aí, gente, como vocês estão? Antes de mais nada, eu tenho que dar 2 recadinhos pra vocês. O primeiro é que eu tenho que pedir desculpa pra vocês. A gente sumiu aqui do YouTube por uns dias, mas estamos de volta com força total e não vamos desaparecer novamente. O segundo é um aviso, na real. A gente prestou atenção em como vocês estão reagindo aos nossos vídeos e percebemos que sexta-feira não tá sendo um bom dia para postar conteúdo para vocês. Então a gente tá alterando as datas de publicação. A partir de agora a gente vai subir vídeo todo domingo, terça e quinta, para ficar mais compatível com os horários que vocês estão gostando mais. Dito isso, vamos pro assunto que realmente importa. James Gunn voltou pra Marvel. Eu vou começar fazendo uma recapitulação de tudo que aconteceu para você conseguir entender tintim por tintim como é que ele foi demitido para depois ser recontratado. Essa história começa no dia 20 de julho do ano passado. Tava rolando a Comic Con San Diego, que é a Comic Con mais importante do planeta e o maior evento de cultura pop que a gente tem hoje no mundo. Eis que, de repente, surgem tweets do James Gunn de 2009 a 2011 falando coisas absurdas. Ele faz piada com estupro, pedofilia, racismo, homofobia, tudo que você pode imaginar de horroroso, ele faz piadinha sobre. Mas por que isso apareceu do nada? Por mais louco que isso seja, você consegue achar a resposta em um nome e sobrenome. Donald Trump. Acontece que o James Gunn é um crítico ferrenho ao Trump. Dá pra imaginar por quê. O presidente dos Estados Unidos, ele faz piadas e brinca com tudo isso que o James Gunn tweetava em 2009. Só que o James Gunn não se identifica mais com esse tipo de discurso há um tempo. Mesmo na época dos tweets, ele soltou pedidos de desculpa, falando que aquilo não tinha sido tão legal quanto ele imaginou que ia ser antes de publicar. Ainda bem, né? Só que os apoiadores do Trump ficam muito irritados com o James Gunn no Twitter, que sempre solta críticas, sem pensar 2 vezes. Um desses caras que detesta o diretor é o Mike Cernovich. Nos últimos anos, o nome desse cara tem aparecido bastante nos noticiários e pelo pior motivo possível. Ele é um dos maiores inventores de fake news que a gente tem notícia. Pra você ter uma ideia, ele criou uma teoria da conspiração em que a Hillary Clinton tinha uma rede de pedofilia dentro de uma pizzaria. Esse é o nível de cara que a gente tá falando aqui. Pois bem, do jeito que a gente sabe que funciona no Brasil, funciona nos Estados Unidos também. Quanto mais fake news você espalha, mais seguidores você tem. Então esse cara tem muitos seguidores. E ele que desenterrou os tweets do James Gunn. Dá pra imaginar o barulho que isso fez? Isso chegou na Disney e fez um estrago. Em questão de horas, os executivos da Disney já tinham publicado tweets falando que a relação deles com James Gunn tinha sido muito afetada com essa história. O James Gunn nem participou dos painéis da Comic Con. Ou seja, estava bem claro que a coisa tinha dado errado. No dia seguinte, já estava definido que o James Gunn tinha sido demitido. E isso deixou o elenco do filme em choque. Quase todo mundo se pronunciou meio que na hora, mas depois de 10 dias, todos os principais atores do elenco assinaram uma carta falando que apoiavam completamente o diretor e que eles estavam torcendo muito para que houvesse algum entendimento para que o James Gunn fosse recontratado o mais rápido possível. Uma série de rumores apontam até que a Marvel e a Disney brigaram internamente. Enquanto a Disney queria que o James Gunn fosse eliminado da história deles, o Kevin Feige da Marvel, que é o diretor geral de tudo lá, tentou brigar por uma recontratação, já que os tweets eram antigos e não representavam mais a opinião do diretor. Não deu certo, o James Gunn foi afastado e ponto final. Um mês depois, a produção de Guardiões da Galáxia 3 foi paralisada. Ou seja, todo mundo que tinha sido contratado para fazer artes de conceito, storyboards, iluminação, contra-regra, toda essa galera que já estava mobilizada para esse filme foi mandada embora. Muita gente, então, começou a especular que esse filme não ia sair mais. Eu, inclusive, achei que esse filme jamais ia ver a luz do dia. Só que o Kevin Feige, esse tal chefão da Marvel, deixou bem claro que isso não ia acontecer. O Guardiões 3 ia sair com o roteiro de James Gunn, inclusive. Bom, nisso passaram 6 meses e nada aconteceu. A gente nunca mais teve notícia desse filme e nem de quem estava envolvido nele. Nesse meio tempo, saiu até o novo filme do Jurassic World e o Chris Pratt deu algumas entrevistas em que ele falava que não, o filme estava em desenvolvimento, mas que não estava fácil seguir a história. Eis que, no meio de todo esse silêncio, o nome do James Gunn apareceu de novo, mas na DC. Ele foi anunciado como diretor de Esquadrão Suicida 2, que na verdade agora a gente já sabe que não é nem mais um 2, é um reboot. A história começou a ficar tão confusa e com tanta gente chateada que o Dave Bautista, que é o cara que faz o Drax em Guardiões, falou que não ia mais fazer Guardiões 3, independente da multa que ele tivesse que pagar, e ainda por cima ia participar de Esquadrão Suicida 2, tudo em apoio ao James Gunn. Todos os jornais especializados no assunto, que estavam cobrindo os bastidores também, estavam falando que a situação estava um caos. Por quê? Se a Disney voltasse atrás, ela podia dar margem de que estava apoiando as ideias do James Gunn em 2009. Se ela não voltasse atrás, ela corre o risco de estragar uma das franquias de maior sucesso da Marvel, que é Guardiões da Galáxia. A Marvel até chegou a sondar grandes nomes de diretores para entrar nessa história e salvar a franquia. Entre os nomes estava Taika Waititi, que é o cara que salvou Thor em Thor Ragnarok, os irmãos Russo, que foram os caras que dirigiram Guerra Infinita,
E até o Edgar Wright, que é um cara que passou 10 anos escrevendo um roteiro do Homem-Formiga e saiu brigado da Marvel. Ninguém topou fazer esse filme. O discurso era sempre que quem fosse entrar no lugar ia assumir um manto que não tinha final feliz. Ou você ia aparecer como alguém que estava roubando o protagonismo de James Gunn, ou você ia dirigir um filme ruim cujo roteiro você nem escreveu. A mudança dessa história toda apareceu só agora, na semana de pós-carnaval, quando a Marvel anunciou que o James Gunn estava de volta sim. A notícia é ótima por vários motivos. Além de você tirar crédito de um cara que é apoiador do Trump, você também está conseguindo reestabelecer o universo com o cara que criou ele. Ninguém conhecia os Guardiões antes do James Gunn. Mesmo nos quadrinhos, eles eram personagens super B, C, D. E agora não. Agora você consegue ter unidade na história que está sendo contada. Isso a curto prazo é ótimo para Marvel. O roteiro já está pronto e significa que esse filme pode ser gravado o mais rápido possível. Em teoria, a Marvel estava com esse problema, já que o único filme que eles têm mais ou menos acertado é o da Viúva Negra, que já estava sendo rodado, mas foi paralisado para evitar que algum spoiler fosse vazado do set e entregasse o final de Endgame. Além disso, isso dá várias dicas de que rumos Guardiões devem tomar a partir de agora. James Gunn sempre disse que queria fazer uma trilogia, que não está interessado num quarto filme. Então a gente pode esperar sim um final e não uma coisa que talvez fosse alterada para ter a continuidade com outro tipo de diretor. O James Gunn também já tinha dito que era muito fã do Nova, que é um personagem incrível que a Marvel tá demorando pra colocar no cinema, então ele talvez apareça sim em Guardiões 3 agora. Um outro personagem que eu tô assim, ó, ansioso pra ver é o Adam Warlock, que já foi anunciado no final de Guardiões 2. Ele é um cara que tá dentro de um casulo que aparece na última cena do filme. Ele é um cara que é decisivo nos quadrinhos quando a gente tá falando do Thanos e não vai aparecer em Ultimato. Então, assim, a gente tem a chance de introduzir um dos personagens mais poderosos da Marvel num tom de comédia, que é esse tom do Guardiões da Galáxia. Eu tô muito ansioso pra ver como isso vai acontecer. Além disso, a gente pode esperar sim a participação do James Gunn no Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, que vai contar com muita coisa da Marvel. Eu não ia ficar surpreso se ele tivesse envolvido com alguma animação ou com algum tipo de curta-metragem que vai envolver os personagens de Guardiões, porque dificilmente a Marvel vai abandonar esses personagens, mesmo não tendo um quarto filme. Enfim, deu pra entender um pouco melhor essa história? Está ansioso pra saber qual é o próximo capítulo? Quais são suas apostas do que vai dar certo e o que vai dar errado nessa história toda? Deixe os comentários aqui, não se esquece de se inscrever no canal, por favor, ativa o sininho e vai conversando com a gente, porque a gente tá muito ansioso pra saber qual é o futuro do James Gunn e a gente tem certeza que vocês também. Até a próxima, gente!